Nosso Lar, esse filme é fabuloso e emocionante e também traz muitos ensinamentos de como que é o mundo espiritual e a relação desse mundo espiritual com a gente. Então aqui eu vou fazer uma reflexão, uma crítica, indicar esse filme para você ver, se você ainda não viu, porque esse filme deve ser o filme espírita mais visto no Brasil. É um ícone de filmes espíritas. Ele é que recebeu a maior produção, o maior financiamento e fez jus a isso. Realmente o filme está fabuloso. Ele foi baseado no livro psicografado por Chico Xavier do espírito André Luiz, que é o protagonista do filme. O André Luiz, ele faleceu e lá do mundo espiritual nos trouxe suas experiências pessoais de lá. O livro foi escrito em 1944 e, claro, o filme é um pouco diferente do livro. O livro sempre é mais detalhado, mais completo, mais profundo, digamos assim. Tá? Então o filme é baseado neste livro que faz parte de uma série que o Chico Xavier psicografou por este espírito, pelo André Luiz. São 13 livros sobre o mundo espiritual. É sensacional, conta em detalhes como é que é o mundo do outro lado. É fabuloso. E este é o primeiro livro. Nosso Lar é uma colônia ou uma cidade que está acima da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, todas as cidades aqui na Terra têm colônias e cidades espirituais em outra dimensão. Nosso lar está no umbral, essa outra dimensão do mundo espiritual. O umbral vai desde o umbral grosso, onde André Luiz vai quando desencarna, até o umbral mais elevado, que é onde está nosso lar, né? Passando pelo umbral médio. Então a primeira mensagem que o filme vai nos trazer é sobre a lei de causa e efeito. Essa lei que existe em todo o universo e rodeia todas as nossas existências e existência atual. Ou seja, tudo que acontece com a gente tem uma causa, né? Ou ação e reação. Tudo que acontece é por causa de uma ação que a gente faz. O umbral grosso para onde André Luiz vai é uma reação ou um efeito daquilo que ele fez na Terra. E ele explica, né, no filme, no livro, como é que ele era, uma pessoa materialista, uma pessoa egoísta, uma pessoa que tinha dupla personalidade, então era uma pessoa super severa, conservadora, em casa, com a família, mas gostava de sair à noite, da boemia, de ficar com mulheres, né? Então essas duas personalidades. E também era uma pessoa que não gostava de fazer caridade, né? Uma pessoa muito cética. Então tudo isso levou ele a um umbral grosso. Também, e o filme explica isso, sobre o suicídio inconsciente, que é quando a pessoa se suicida, faz mal ao seu próprio corpo inconscientemente. Por exemplo, fumando, né? Quando você está fumando, você sabe que você está fazendo mal para você mesmo e isso pode provocar morte. Então é um suicídio inconsciente, assim como beber, usar drogas, enfim, várias atividades e ações que a gente faz. Quando elas são permanentes, né, duram por muitos anos, por toda a vida, e você morre por causa disso, é um suicídio inconsciente. Então o filme trata muito bem disso. Tudo que você faz aqui vai ter consequências. Assim como a sua vida atual é consequência de vários atos que você fez nesta vida e em vidas passadas. E depois que André Luiz se recupera, ele vai conhecer essa cidade de Nosso Lar, essa colônia, que deve ser provavelmente uma das maiores do Brasil, porque é a mais antiga. Nosso Lar, pelo que o livro nos explica, foi fundada no século XVI, 1500, né?
1500 e pouco até 1600. Ou seja, foi fundada pelos primeiros colonizadores que aqui vieram, né? A gente não sabe bem mais detalhes sobre isso, mas foi fundada no século XVI, ou seja, ela foi sendo construída, desenvolvida ao longo de séculos, assim como uma cidade aqui na Terra também foi desenvolvida lá. E quando a gente vê no filme, parece uma ficção científica. Claro que deve ser diferente, mas é mais ou menos aquilo. Porque, vejam, lá a gente não está tratando de matéria como a que a gente conhece aqui na Terra. Lá a matéria é mais etérea, é outra constituição a matéria. O modo de construir, o modo das coisas é diferente. Filme serve para a gente ter uma ideia, não dá para a gente chegar e dizer, ó, é assim. Não, mas dá para ter uma ideia. No filme também apresentam o processo de cura através do magnetismo. Então, como eu estava falando, como a matéria lá é mais etérea, mais sutil, mais sensível, o magnetismo funciona muito melhor do que aqui na Terra. Aqui na Terra a gente está muito ligado na matéria, né? Então é mais difícil esse processo de magnetismo. Lá o processo ele funciona muito melhor. Então várias partes do filme mostram esse magnetismo, tanto nos processos de cura como fluidificação da água. O filme vai trazendo sempre mensagens muito legais, frases assim que dá para fazer uma palestra sobre as frases. Então, tem uma frase que ele fala assim: o bom da vida é poder sempre recomeçar. Isso quando o André Luiz está se recuperando lá em nosso lar. Então, sempre a gente vai ter a oportunidade de recomeçar. Nessa própria vida que a gente está agora, a gente pode sempre recomeçar. Esquecer do que foi feito, do que a gente fez no nosso passado e recomeçar. Num dia mesmo, você pode acordar mal, não muito bem, dali um pouco ao meio-dia, dizer, eu vou recomeçar esse dia. E recomeça. E é um outro dia. Tudo é uma questão de sintonia, de frequência, que eu já falei aqui sobre frequências de pensamento, né? Vai estar aí na descrição desse vídeo um link para você saber melhor sobre frequência mental, frequência dos nossos pensamentos, que é muito importante. E você sempre tem o poder de recomeçar. Sobre energia, sobre pensamento, também o filme vai mostrar o poder da oração. O poder da oração que funciona tanto de encarnado para encarnado, como de encarnado para desencarnado. Eles mostram no filme uma jovem recebendo uma oração de sua mãe. Então, a gente acha que a gente perde o elo dos nossos familiares que morreram. Não. Quando você está orando por eles aqui na Terra, quando está lembrando deles, mandando amor para eles, eles estão recebendo lá no mundo espiritual. Assim como se a gente está orando e mandando energias positivas para alguém que está vivendo aqui, também está recebendo. Outra mensagem que é dita no filme e que é muito legal é: todo o merecimento se conquista através do trabalho. Ou seja, é através do trabalho que a gente conquista os nossos merecimentos, né? Então não adianta, a pessoa que não trabalha, e não é só o trabalho de ganhar dinheiro, tá, gente? É o trabalho doméstico, é o trabalho em favor dos outros, é o trabalho de caridade, é o trabalho, é você estar fazendo algo para as pessoas, você está em movimento. E lá no nosso lar eles também falam que existe a necessidade do trabalho, mas também a do descanso. Isso é importante para nós nos dias de hoje, né? Tem pessoas workaholic que trabalham excessivamente até adoecer. Não, temos que trabalhar, é importante trabalhar, mas é importante o descanso também. Outra questão que o filme traz é que é necessário espiritualidade para entender a verdade. Então muitas vezes a gente não consegue ver o que acontece realmente, né? A ciência explica muita coisa, mas para
em um certo ponto, onde a espiritualidade começa. Então você precisa ter um certo nível de conhecimento da espiritualidade para compreender a vida. O filme também nos traz um questionamento muito interessante. Numa fala, o personagem diz: quantos anos vamos precisar para recuperar um instante? Fez uma bobagem aqui na Terra, um instante que a gente cometeu um grave erro com alguém, que a gente decaiu. Quantos anos vão precisar? Né? Algumas vezes fizemos grandes besteiras e bobagens com a gente e com o próximo. E quantos anos vamos precisar para recuperar isso que a gente fez? E quase lá no finalzinho, o filme demonstra como que é essa relação de espíritos com o encarnado, né? Quando André Luiz retorna ao mundo em que vivia, sua família, e é sensacional essa parte também, a gente percebe como que ocorre algumas interferências, algumas influências do espírito nos encarnados. Então o filme é sensacional, vale a pena ver. Eu já vi 4 vezes e cada vez que eu vejo eu percebo coisas diferentes, mensagens diferentes. Então veja, reveja e você vai ver que é muito interessante. E claro, se puder, leia o livro. O livro está disponível gratuitamente na internet, em PDF. Vários sites você encontra. E vale a pena ler ele e também toda a série No Mundo Maior, né, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. O entendimento sobre a espiritualidade é algo que a gente tem que estar divulgando, né? Dê um like aí. E se você viu o filme, quer comentar alguma coisa, o filme tem muitas nuances, você coloca aí algo que eu não falei e a gente vai trocando essas experiências. Um grande abraço.